Pastor bem tecnológico, mas não abro mão de rabiscar a minha Bíblia aqui e anotar. Mateus 13, quem encontrou? O versículo 1 diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira do mar, e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Agora Jesus explica o significado da parábola. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu ao terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, eu te agradeço pela leitura da tua palavra. Eu oro para que o Senhor acrescente bênçãos a essa palavra, que o Senhor use essa palavra para falar ao nosso coração. Graças te damos, Senhor. Liberamos nossa mente e o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema com você. O que Deus espera de você? O que Deus espera de você? Resultado ou frutos? Jesus falava muito por parábolas, por metáforas. Jesus contava histórias para que as pessoas aprendessem a palavra através de histórias. Quando você quer que alguém aprenda alguma coisa, conte uma história e aplique aquela história àquela coisa que você quer que a pessoa aprenda. E Jesus contou uma parábola de um semeador. Ele diz que um semeador saiu a semear a sua semente. E quando ele semeava a semente, uma parte da semente caiu à beira da estrada, e as aves dos céus vieram e comeram a semente, e a semente não prosperou. Outra parte da semente caiu num terreno que tinha pedras. Tinha terra, mas tinha pedras. E a terra que estava por sobre a pedra era uma fina camada de terra. A semente brotou, criou raiz, mas quando a raiz tocou na pedra, simplesmente aquela planta morreu.
A outra semente caiu entre espinhos. Ela nasceu, cresceu, mas ela foi sufocada pelos espinhos, pelo mato, assim chamamos, que estava em volta daquela semente. E ela não prosperou. Ela morreu. Mas uma outra semente caiu em uma terra boa. E nessa terra boa, ela produziu. Ela produziu a 30, 60 e 100. E Jesus então termina essa passagem e ele diz que a semente é a palavra de Deus. O semeador é aquele que lança a semente, é aquele que prega a semente. No caso era Jesus. Toda vez que você entra nesse lugar para ouvir a palavra, você está sendo semeado. Uma semente está sendo plantada em você. O semeador era o mesmo. A semente era a mesma. Mas os solos eram diferentes. Por isso nem todas produziram. Quando eu leio esse texto, eu percebo que Deus tem um propósito para cada um de nós. E o desejo de Deus é que eu e você vivamos uma vida que frutifique, uma vida que dê fruto, uma vida frutífera, uma vida com um propósito. Mas alguns, por algumas razões, eles não conseguem viver uma vida frutífera. Eles não conseguem desfrutar de uma paz interior, uma paz que excede todo o entendimento. Uma vida frutífera começa com uma semente. E quando se fala de semente, eu me lembro da maçã. Uma maçã tem aproximadamente entre 4 a 10 sementes. Uma maçã tem entre 4 a 10 sementes. Quantas sementes tem uma maçã? Entre 4 e 10 sementes. Mas quantas maçãs existem dentro de uma semente? Incontáveis. Concorda? Uma maçã tem 4 sementes, mas uma semente tem incontáveis, inúmeras maçãs. Então o segredo está na semente. O potencial está na semente. Por isso Jesus conta a parábola do semeador. O semeador é o mesmo, a semente é a mesma, mas a terra é diferente. E porque a terra é diferente, os resultados também são diferentes. O semeador é Deus, a semente é a palavra. Mas o terreno, o solo, é o nosso coração, é a nossa mente. Jesus está nos ensinando aqui que existem 4 tipos de corações, 4 tipos de mentalidade. Quando o assunto é a palavra de Deus, existem pessoas cujas mentes e corações se assemelham a uma estrada. Outros se assemelham a uma terra onde há pedras. Outros se assemelham a uma terra onde tem espinhos. E outros se assemelham a uma terra que produz e que dá fruto, a uma terra boa. Então cabe uma pergunta a mim e a você: que tipo de coração é o meu? Que tipo de mentalidade é a minha? Sou eu uma beira de estrada? Sou eu uma terra de espinhos? Sou eu uma terra de pedras? Ou sou eu uma terra boa? Eu e você precisamos constantemente nos fazer essa pergunta. Eu e você precisamos entender quem de fato nós somos. Que tipo de mentalidade é a nossa?
E uma das funções das Escrituras é trabalhar a nossa mentalidade. Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: e não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto está dizendo que precisa haver uma renovação na mente. Renovação na mente, isso é importante. A palavra aqui, ela é traduzida pela palavra metanoia. Metanoia foi a palavra que Jesus usou na primeira pregação que ele fez quando ele esteve na terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, a palavra arrependei-vos aqui, ela é metanoia, que significa mudança de mentalidade. Então Jesus está dizendo: mude a sua mentalidade. Arrependimento é mudança de mentalidade. Jesus está trabalhando uma mudança de mentalidade em nós, mudar a maneira de pensar. Para quê? Porque quando nós mudamos a nossa mentalidade, nós abrimos a nossa mente para viver uma vida frutífera, para viver uma vida que dá frutos, que dá resultado. Jesus disse que o semeador saiu a semear a sua semente, e parte da semente caiu à beira do caminho. E essa semente, ela não teve a oportunidade de penetrar na terra, por duas razões. A primeira, porque a terra do caminho, a terra da estrada, é uma terra dura, é uma terra abatida. E é uma terra dura por quê? Porque é uma terra pisada. E como é uma terra pisada, a semente não prosperou. E então vieram as aves do céu e comeram aquela semente. Jesus está nos ensinando algo aqui. Ele diz então que as aves dos céus, depois ele explica, é o diabo que vem e rouba a semente. Mas eu quero me deter no fato da semente não conseguir penetrar no solo. Pessoas que têm uma mente parecida com beira de caminho, é uma mente que foi pisada. Uma mente pisada é uma mente fechada, é um solo endurecido. Endurecido por quê? Por causa de experiências que ela teve no passado. Toda pessoa que teve uma experiência ruim na vida no passado, a tendência dela é se armar diante de coisas novas. A tendência dessa pessoa que teve uma experiência ruim no passado é ter uma mente bloqueada, bloqueios mentais, provocados por traumas de experiências negativas. Por isso que é uma terra batida, é uma terra pisada. Pessoas que foram pisadas, feridas no passado, elas criam barreiras emocionais, barreiras espirituais, e elas evitam de todas as formas confiar em alguém novamente. Você tem uma semente, você tem uma solução, você leva para aquela pessoa, mas a mente dela ainda está focada no passado. E por mais que você tente ajudá-la, na mente dela, ela diz: vai ser uma experiência negativa novamente. Essa pessoa quer me enganar, eu já fui traído, essa pessoa quer me trair. Ela sempre volta ao passado. Por quê? Porque o seu solo é um solo pisado por experiências negativas, então ela se fecha. Pessoas com a mentalidade fechada, elas já decidiram: não vai dar certo. É isso que elas dizem. E então elas não se abrem para a palavra de Deus. Elas não abrem a mente, o coração para receber uma palavra. E a palavra-chave aqui é: quando alguém ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra diz que não entende. A maior estratégia do inimigo para com você é que você não entenda a palavra de Deus. Porque quando você não entende a palavra, você não se abre para uma transformação. A sua mente está bloqueada. Mas Jesus falou também de uma outra semente, ou melhor, de um outro terreno, daquele solo que era um solo pedregoso, aonde a semente caiu, encontrou uma camada fina de terra, e as raízes começaram a crescer, mas logo tocaram na pedra, e ela parou de crescer, e ela não conseguiu mais crescer. E Jesus então aqui, ele diz o seguinte, ele fala dessa semente que caiu entre pedras, mas ela não produziu raízes, porque as raízes não eram profundas. Primeiro solo, que é a terra da estrada, fala de pessoas que não dão oportunidade da semente brotar e crescer. Gente que você leva a palavra de Deus e eles não dão ouvidos para você. Eles não querem te ouvir, eles não querem saber de Deus. Mas existem pessoas que ouvem a palavra de Deus e até se interessam. E o texto diz que a semente cai no seu solo, mas não cria raiz. Por quê? Porque é muito superficial. O que Jesus está nos ensinando aqui? É que pessoas que não têm raízes profundas, pessoas que têm uma mente superficial, elas não vão durar muito. E quando vêm as provações, quando vêm os desafios da vida, quando vêm os obstáculos da vida, essa pessoa desiste. Na primeira crítica, ela não quer saber mais. No primeiro desafio da fé, ela não quer saber mais. No primeiro mau exemplo que ela vê, ela desiste. Você conhece gente assim? Desistiu porque viu um mau exemplo. Desistiu porque foi criticado. Desistiu porque as pessoas ao seu redor começaram a debochar. Agora você está ouvindo a palavra de Deus, é assim. Agora você também está indo lá naquela igreja. Agora você está ouvindo o evangelho. E aí se você não tem raízes profundas, você desiste. Você para por ali. E Jesus está nos alertando a não ter uma vida superficial. O texto diz, no versículo de número 20, que essas pessoas, aquele que foi semeado em pedregais, é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Diga comigo, alegria. O texto está dizendo como é que ele recebe a palavra, com o quê? Com alegria. E o que é uma alegria? Se não uma emoção. Alegria é emoção. Alegria é uma emoção passageira. Quando surgem as críticas, quando surgem as dificuldades, quando surgem os maus exemplos, elas desanimam e elas desistem. Por quê? Porque a sua fé é frágil, porque elas não desenvolveram raízes profundas, elas não têm raízes espirituais, e se não tem raiz profunda, não há firmeza diante das adversidades. O texto diz que elas recebeu com alegria. No primeiro momento, quando você olha para esse texto, olha, bacana, recebeu com alegria, é legal. Mas uma coisa é receber com alegria, outra coisa é receber com fé. O texto não diz que elas receberam com fé. O texto diz que elas receberam com quê? Alegria. Existe uma diferença entre alegria e fé. Alegria é uma emoção, fé é uma convicção. Quem entendeu, diga amém. Alegria é uma emoção. Eu recebi a palavra, mas eu recebi com tanta fé. Fé é o quê? Convicção. Essa pessoa vai permanecer. Mas aquele que recebe com alegria,
mas não recebe com convicção, ela não vai permanecer muito tempo. Por quê? Porque se a base da sua fé é apenas emoção, qualquer crise pode fazer duvidar de Deus. Raízes fala de maturidade espiritual, e maturidade espiritual começa quando nós aprendemos a confiar em Deus, mesmo quando nós não entendemos os porquês da vida. Quando você tem fé, a sua vida não é baseada em emoção. A sua fé não é baseada em emoção. Ah, se isso está indo bem, eu tenho fé em Deus. Se não está indo bem, eu não tenho mais fé. Não é sobre isso. É sobre continuar crendo, mesmo que diante dos seus olhos as coisas não vão bem. Mesmo que os resultados que você queria não estão acontecendo. Quando você tem uma fé pautada numa emoção, se você está alegre, sua fé está lá em cima. Se você está triste, sua fé está lá embaixo. Mas quando a sua fé é pautada na convicção de fatos, como Hebreus 11 diz que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando a sua fé é fundamentada, ainda que os seus olhos não veem os resultados, ainda que as coisas não aconteçam como que você queria, ainda que tudo vai de mal a pior para você, você tem fé, você tem convicção, e você diz, vai passar. Vai passar. O livro de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Você precisa de uma fé que tenha raízes, que tenha profundidade. E se tem uma coisa que a Vale preocupa, é com uma fé profunda. Você pode observar, você não vai ouvir uma pregação minha, só em um texto. Observe toda pregação que se prega nesse lugar, vários textos, você é exposto a várias passagens da Bíblia para te confrontar e trazer luz para você. Mas não é só sobre a pregação. Agora há pouco passou o Vale News aqui, e o Vale News passou do CCM, do curso de treinamento, do curso de crescimento e maturidade, das escolas que acontecem aqui na igreja. Curso para casais, curso para noivos, curso os primeiros passos da fé, curso de obreiro, curso de liderança. A igreja ela está o tempo todo preocupada em trazer coisas que fortaleçam a sua fé, de criar caminhos para fortalecer a sua fé, para você ser uma pessoa que tenha uma fé profunda. Vocês me conhecem, eu tenho 30 anos de caminhada pastoral e 35 anos de caminhada com Cristo. Eu não ia entrar num legendário se fosse um barco furado, porque eu vi nos legendários uma oportunidade de evangelismo muito grande. Nós estamos vendo isso, e de trabalhar o homem também. E não é só, nós temos um encontro com Deus, nós temos as células, nós fazemos tanta coisa fora do culto. Para quê? Para que você crie raízes, para que você se aprofunde, para que você se fortaleça na fé, porque os dias são maus e você precisa ter uma fé muito convicta e forte. Mas se você não quer participar de nada, a única coisa que eu posso te dizer é: será que você não é uma terra de pedra? Aonde a raiz chega num ponto e não desce mais? Talvez essa pedra seja até um pecado na sua vida, que você carrega com você, e que você não quer se afastar dele, e de alguma forma ele está impedindo da raiz penetrar e crescer e se fortificar na sua vida. Eu e você precisamos estar atentos, porque de repente nós não somos o terra à beira de caminho, porque passamos pelo teste. Não, nós até ouvimos a palavra e tal, mas até que ponto nós ouvimos? O ponto de ser superficial ou o ponto de ser profundo? Eu quero mais. E tem até curso de teologia para você se aprofundar mais. Mas existe também aqueles, no versículo 22, que a semente caiu sobre espinhos. E ela até começou a crescer, mas de repente
os espinhos sufocaram. Ela caiu em um solo dividido entre espinhos. Isso nos fala de uma mente dividida. Uma mente dividida não pode frutificar. Tiago capítulo 1, versículo 8 diz: homem de ânimo dobre. Ânimo dobre é homem de mente dividida, é inconstante em todos os seus caminhos. Numa outra tradução vai dizer: quem tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. A mente dividida é a pessoa que quer a vontade de Deus para a sua vida, mas não abre mão da sua própria vontade. Resumindo, ele quer que a vontade de Deus se curve diante das vontades dele. Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar, dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Por que Jesus fala isso? Porque existem coisas que estão acontecendo na sua vida que nunca foram vontade de Deus. Talvez você está passando por determinadas situações e você está crendo que essas situações estão acontecendo com você porque é a vontade de Deus, e não é. Mas o homem de mente dividida, a pessoa de mente dividida, ela quer a vontade de Deus e ela quer que as vontades dela se cumpram. Porém, quando ele tem que decidir entre a vontade de Deus e a vontade dele próprio, ele larga a vontade de Deus e ele fica com suas próprias vontades. Ouça o que eu vou te dizer. Mente dividida é uma pessoa que quer a vontade de Deus para a sua vida, mas não quer abrir mão das suas vontades, mesmo que essas vão contra a vontade de Deus. Vontade é uma das áreas de maior ataque do inimigo sobre as nossas vidas. Eu vou repetir isso e você precisa gravar isso muito bem gravado. Ouça o que eu vou te dizer. Se tem uma área na sua vida que é atacada pelo inimigo, se tem uma área que o inimigo deseja tomar posse dela na sua vida, são as suas vontades. Por quê? Porque se ele domina a sua vontade, ele domina você. Efésios capítulo 2 vai nos dizer isso. Ele vos vivificou, está falando de Cristo, ele nos vivificou, estando vós quem? Nós, mortos em ofensas e pecados, e que andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora nos desejos da nossa carne, fazendo o quê? O quê? A vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também de outros. Olha, o texto está dizendo que quando nós não tínhamos Deus na nossa vida, quando nós não tínhamos entregado a nossa vida para o Senhor, nós andávamos segundo as vontades da nossa carne. Mas uma vez que nós entregamos a nossa vida para Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, a vivo no Filho de Deus. Não é sobre a minha vontade, é sobre a vontade de Deus em mim. Então eu tenho que entender, existe uma guerra, existe uma luta, existe uma batalha para dominar a sua vontade. O ponto central da guerra espiritual são as nossas vontades. E até Cristo passou por isso. Quando ele estava no jardim do Getsemane, ele estava já pronto, momentos antes de ir para a sua prisão e a sua crucificação. Ele chama os discípulos, ele vai com eles para o jardim, e ali então ele se retira e ele faz uma oração. E você lembra que oração foi essa? Ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim o quê? Este cálice. Todavia, cumpra-se o quê? A tua vontade. Ele orou 3 vezes: Pai, afasta este cálice. Pai, afasta esse cálice. Pai, afasta esse cálice. Mas todavia cumpra-se a sua
vontade, a vontade do Pai. Haverá momentos na nossa vida que você vai ter vontade de fazer determinadas coisas. Haverá momentos na sua vida que você será tentado a fazer algumas coisas, porque eu tenho esse desejo, porque eu tenho essa vontade, porque eu quero fazer. Mas você sabe que aquilo não é a vontade de Deus para a sua vida. E você sabe que se você persistir naquilo, você vai pagar um preço muito alto. E é nessa hora então que eu digo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E é para essas horas que serve a oração do Pai Nosso, que nos diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se o inimigo domina a sua vontade, ele domina você. Eu sei que você ora pela sua saúde, você ora pela paz na sua casa, você ora pelo seu casamento, você ora pelos seus filhos. Mas aprenda uma coisa nessa noite: aprenda a orar pelas suas vontades. Posso ouvir um amém? Coloque as suas vontades na presença de Deus. Deus, eu oro pelas minhas vontades. Existem vontades em você que você sabe que não são boas. Então apresente essas vontades para que Deus tire essa vontade de você, para que Deus mude isso no seu coração. Essa terra dividida de espinhos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, Jesus apresenta 3 tipos de espinhos. E ele diz: e os que foram semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra. Primeiro, mas os cuidados deste mundo. Segundo, a sedução das riquezas. Terceiro, as ambições por outras coisas entram e sufocam a palavra, ficando o quê? Infrutífera. O texto, Jesus está dizendo 3 tipos de espinhos: cuidados deste mundo, sedução das riquezas e ambição por outras coisas. Cuidados deste mundo. Ouça o que eu vou te dizer: você não pode amar o mundo e amar a Deus. É impossível. Ao mesmo tempo é impossível. 1 de João, capítulo 2, vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, é a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia está dizendo que você não pode amar o mundo. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. E quando a Bíblia diz mundo, deixa eu te explicar. Ela não está falando de mundo físico. A Bíblia nos fala de mundo, e uma das traduções para mundo é cosmos no grego. E cosmos quer dizer universo. Não é sobre amar o universo. Não é sobre amar a natureza e as coisas que esse mundo tem para que nós possamos desfrutar delas. Não é sobre esse mundo. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, a Bíblia está dizendo sobre o sistema mundano, o sistema de valores deste mundo, as filosofias deste mundo e as práticas deste mundo que são contrárias àquilo que os princípios e valores de Deus nos ensina. Por isso mesmo João, na sua epístola, no capítulo 5, 19, ele diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro, o quê? Jaz no maligno. A Bíblia está dizendo que o mundo está no maligno. E quando eu digo o mundo está no maligno, esse é um sistema que exalta o egoísmo, que exalta a soberba, que exalta a cobiça, o materialismo e a falta de valores espirituais. Este mundo está em oposição a Deus e tem como objetivo desviar as pessoas da vontade de Deus. Há 30 anos atrás, quando eu pregava isso, há 20 anos atrás, quando eu pregava isso, havia uma dificuldade das pessoas entenderem isso. As pessoas não entendiam. Quando eu falava, os valores deste mundo chocam contra os valores de Deus. O sistema desse mundo, ele choca contra os princípios de Deus. Mas hoje, está explícito, está escancarado.
Antes, o inimigo disfarçava o mundo para nos enganar. Agora, está muito claro. Vocês viram o carnaval, os temas de carnaval que aconteceu? Não tem nada assim, vamos esconder isso. Não, é declarado. Então nós chegamos num ponto que Joel, o profeta, disse: multidões no vale da decisão. As pessoas outrora poderiam tomar decisões enganadas, mas hoje isso está tudo muito claro. Os valores deste mundo, cada vez que passa, se distancia dos valores de Deus, em todos os aspectos, em todas as áreas. Por isso a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E o versículo 17 de 1 João, ele vai dizer que as coisas do mundo passam. É o que o texto diz: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O texto está dizendo que as coisas do mundo são temporárias. E a busca por essas coisas terrenas só nos levará à frustração. Porque tudo isso vai acabar. Mas Jesus diz em Marcos, capítulo de número 4, versículo 18, ele diz que os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se passaram a si mesmo com muitas dores. Olha o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que o dinheiro, preste atenção nisso, o texto não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O texto está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter dinheiro, mas você não pode amar o dinheiro. Você não pode tornar o seu dinheiro seu senhor. Jesus disse isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um, ou há de amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro, das riquezas. Um certo americano, presidente norte-americano, ele disse: o dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. O dinheiro, ele precisa ser o seu empregado e não o seu patrão. O dinheiro precisa ser o seu escravo e não o seu senhor, o seu dono. Se colocarmos o dinheiro em uma posição de controle na nossa vida, ele nos afastará do propósito de Deus e nos tornará escravo de desejos. E aí é uma outra passagem na Bíblia que diz assim: aquele que ama o dinheiro, dele nunca, você lembra o texto? Nunca se fartará, porque todo tanto que você tem será pouco. Você pode comprar tudo o que você quiser, tudo. Você pode ganhar milhões e milhões. Você pode ter a casa dos seus sonhos, você pode ter o carro dos seus sonhos, você pode ter a empresa dos seus sonhos, você pode ter o barco dos seus sonhos, você pode ter o avião dos seus sonhos. Mas quando você vê um avião diferente, um barco diferente, uma casa diferente, você não dá valor naquilo que você tem, você vai querer aquilo que o outro tem. Por isso eu digo, dinheiro é um bom empregado, mas é um péssimo patrão. Ele não pode governar sobre a sua vida. E Jesus disse em Marcos, ele falou sobre os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e a ambição por outras coisas. Diga comigo: ambição por outras coisas. O que é isso? Quando eu tinha 19 para 20 anos de idade, eu apenas era um líder de jovem na igreja, eu era um obreiro da igreja. E eu tinha um pastor, meu pastor que me discipulou, o pastor Cizenando. Um dia ele me chamou no quarto dele e disse: eu preciso ter uma conversa com você.
Eu tinha apenas 19 anos, eu era um garoto. E ele disse: Deus vai fazer algo muito grande na sua vida. Muito grande. Deus vai colocar algo muito poderoso nas suas mãos. E você vai crescer muito. Eu olhei para ele e falei: ele deve estar enganado, porque eu tenho 19 anos, eu sou da Lajinha. Não sou de uma família nobre da cidade, sou da Lajinha, não vai acontecer comigo isso. Deve estar enganado. Ele disse: Deus vai fazer. Você é apenas um garoto, mas eu te vi mais velho, te vi com um blazer e te vi falando para multidões. Agora ouça o que eu vou te dizer. Quando isso acontecer na sua vida, tenha cuidado. Existem 3 barras que são perigosas e você precisa tomar cuidado com elas. A barra do ouro, a barra da fama e a barra da saia. Se você se enveredar por uma dessas 3, você vai cair. Eu nunca mais me esqueci, eu tinha 19 anos. Barra do ouro, barra da fama e barra da saia. 3 perigos para o homem: barra do ouro, barra da fama e barra da saia. É o que Jesus está dizendo. Outras coisas que são perigosas para a nossa vida e nós devemos tomar todo o cuidado. Todo o cuidado. O grande desafio é aprender a ter uma ambição saudável, que se alinha com o propósito de Deus para a sua vida. E Jesus nos ensinou isso em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando a prioridade é o reino de Deus, nossas ambições começam a servir a um propósito divino, e as bênçãos materiais se tornam apenas parte do que Deus tem para nós, para cumprir a missão e o propósito dele na vida de cada um de nós. Não é a prioridade, é uma consequência. E Jesus contou uma história sobre isso. Em Lucas capítulo 12, ele fala de um homem que plantou e plantou. Só que esse homem teve uma colheita muito maior do que o esperado. E ele olhou para os barracões, para os celeiros dele e disse: é muito pequeno para aquilo que eu vou colher. E então ele mandou derrubar os seus celeiros, os seus barracões e os seus armazéns. E ele disse: eu vou ter que fazer grandes armazéns para conter toda essa colheita. E ele mandou fazer todos os armazéns, os maiores armazéns. E depois que ele viu tudo aquilo pronto, ele disse assim: a minha alma agora está farta, eu não tenho falta de absolutamente nada. Mas de repente, uma voz disse do céu: louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus disse de uma maneira forte e veemente: cuidado, não se iluda com as coisas deste mundo. O segredo para você frutificar é decidir quem governa a sua vida. Porque se a sua mente está dividida, os espinhos deste mundo vão sufocar a sua fé. Mas por último, Jesus falou de uma terra boa. E ele disse: mas a semente que caiu em terra boa deu fruto a 100, 60 e 30 por 1. Diga comigo: 100, 60 e 30. A boa terra representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, que compreendem a palavra de Deus, permitindo que a semente, a palavra, frutifique em suas vidas. Agora, uma coisa precisa ficar claro: o fato de a semente cair em boa terra não garante que tudo em nossa vida será 100% perfeito. Uma semente produziu quanto? 30, 60
e 100. 30, 60 e 100. Semente produziu 30, a outra produziu 60, a outra produziu 100. Não seremos 100% em tudo, mas nós teremos maturidade para lidar com 100% em tudo. Existe um versículo que ele é muito poderoso, e as pessoas o conhecem de cor e salteado, que é Filipenses 4:13. O que diz lá? O que diz lá? Mais forte, o que está escrito lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas quem pode todas as coisas naquele que fortalece? É preciso ler os versículos anteriores. Aqueles que dizem assim: porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é sobre triunfalismo. Aceitei a Jesus, minha vida mudou, agora eu sou um Superman, agora eu não tenho mais problemas, agora eu não tenho mais dificuldades. Não, a semente de terra boa, ela produz 30, ela produz 60. A semente de terra boa, ela passa por situações de estar abatido, mas ela passa por situações de estar em abundância. Ela passa por situações de ter fartura, mas ela também passa por situações de ter fome. Ele sabe ter abundância, mas ele também sabe padecer o quê? Necessidade. É por isso que muitos não conseguem prosperar, porque na Bíblia deles só existem fartura, abundância, enquanto na Bíblia diz que você vai ter fartura, mas você vai passar necessidade. Você vai ter abundância, mas terá momentos que você vai passar por situações de crise e até ter fome. E quando eu entendo isso na minha vida, eu posso todas as coisas, porque em todas as elas, na abundância, na fartura, na necessidade, na pobreza, é Cristo quem me fortalece. Então eu posso todas as coisas, porque Ele está comigo. Ser terra boa não significa ser perfeito, mas significa estar crescendo, amadurecendo. É saber que mesmo estando em uma terra boa, você estará sujeito às estações da vida. O ano retrasado eu fiz uma plantação e eu colhi muito. Eu colhi mais de 30 toneladas na terra que eu plantei. O ano passado eu plantei a mesma terra, coloquei a mesma semente, o mesmo adubo, fiz tudo. Mas deu um sol que eu não estava prevendo. E eu perdi aproximadamente, deixei de colher 20 toneladas. Colhi 20 toneladas a menos. E esse ano eu virei para minha esposa, falei: não vamos plantar. E ela disse assim: então faz uma rocinha de milho, só para a gente ter um milho para pamonha, para fazer um mingau e comer uma espiga de milho, tudo bem. Então vamos plantar. Plantei uma hortinha, uns 500 metros quadrados. Só que veio um sol, e nós ficamos 30 dias sem chuva. Eu estava olhando para a minha hortinha e falei: meu Deus, não acredito, não vou comer uma espiga. A terra é boa, eu adubei, eu fiz de tudo, mas a estação não ajudou. A vida é assim. Às vezes você vai fazer de tudo certo, mas você não vai ter o resultado que você queria. Quando você não tem o resultado que você quer, você diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A vida é sobre estação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Hoje, o seu vizinho pode estar rindo e você chorando. Mas mesmo no choro, nós podemos produzir frutos. Porque a terra boa é aquela
que permanece frutificando. A terra boa, ela não se compara à estação do outro, porque ela entende que cada pessoa passa por um processo único de amadurecimento, e está tudo bem. Tem gente cantando e gente chorando. Eu me lembro quando fui ordenado a pastor, eu passei por um concílio e colocaram ali, eu tinha 22, 23 anos de idade, e pastores experientes, e me colocaram para ser sabatinado. Eu me lembro que um fez uma pergunta para mim e disse assim: me conta uma coisa, se num dia de sábado você tiver que fazer um velório às 3 da tarde e um casamento às 5 da tarde, como é que você vai se comportar? Eu me lembrei de uma passagem bíblica que diz assim: chorai com os que choram e alegrai com os que se alegram. Haverá momentos em que pessoas do seu lado estarão sorrindo e você estará chorando, e está tudo bem, porque a vida é sobre isso. A vida é sobre estação, a vida é sobre permanecer frutificando. E muitas pessoas não compreendem isso e sofrem. Por que elas sofrem? Porque elas confundem resultado com fruto. Diga comigo: resultado não é fruto. Esse é um grande erro na vida cristã, confundir resultado com fruto. Tem gente que, porque está tendo resultado na vida, porque está prosperando financeiramente, porque está prosperando materialmente, ele pensa que aquilo é um fruto, enquanto o outro que não está tendo resultado na vida, não está prosperando, não está, ele fala: olha, eu sou um desgraçado na fé, porque não está dando certo para mim. Ei, uma coisa é resultado, outra coisa é fruto. A Bíblia não fala de resultado, a Bíblia fala de fruto. A Bíblia fala sobre nós estarmos frutificando, dando fruto. João 15 vai dizer que a videira, aquele que permanece em mim dará fruto, disse Jesus. E qual é a diferença entre resultado e fruto? Você deve estar querendo saber. Resultado é algo pessoal. Resultado é algo que eu tenho para mim. É algo que você sente. É o reflexo direto das suas ações, das suas decisões, do seu esforço. Agora, fruto é para os outros. Entenda isso: resultado é para mim, fruto é para os outros. Você já viu uma árvore comer do seu fruto? Você já viu um pé de goiaba pegar uma goiaba e dar uma mordida nele? Você já viu um pé de laranja pegar a laranja e chupar a laranja? A árvore dá fruto para si mesma, sim ou não? Ela dá fruto para os outros. Mesmo que as coisas não estejam indo bem ao seu redor, mas a sua fé é inabalável, vai fortalecer a fé de muita gente. Muita gente vai olhar para você e diz: olha, eu não entendo, as coisas para aquele amigo meu não estão indo bem, mas ele continua numa fé, ele continua tão firme, alicerçado em Deus. Por quê? Porque aquele que dá fruto, ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Hoje as coisas não estão bem, mas amanhã tudo pode mudar na sua vida. Então permaneça firme, siga firme, porque o Senhor é contigo, e no final Ele se levantará sobre a sua vida. Se coloque de pé.